Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez juntos para estudarmos a carta aos Efésios. E nós estamos estudando o capítulo 5, versículos de 3 a 21. Nós vamos terminar, essa sessão que estamos estudando para começar uma nova sessão. Eu vou ler o texto aqui e a gente vai avaliar os versículos 19, 20 e 21. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela bênção e oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estarmos juntos, estudando a Tua Palavra, aprendendo de Ti as verdades da Bíblia. Senhor Deus, enche de Ti, da Tua graça, nos dá vitória, Jesus, pois nós precisamos cada dia te conhecermos cada vez melhor. Pai, perdoa, Senhor, as nossas faltas, pecados, imperfeições. Tem misericórdia de nós, Senhor. Renova nossas forças, nosso ânimo. Aumenta a nossa fé e a nossa confiança em Ti a cada dia. Senhor Deus, dá-nos sabedoria, inteligência, como deste a Salomão, para que possamos desvendar as Tuas verdades e possamos assim orientar e ensinar ao Teu povo. Em nome de Jesus, Pai, agora e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler o texto sagrado que diz o seguinte: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem é oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Prezados irmãos, amados ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, a semana passada nós vimos o que retratou e detalhamos aqui sobre o versículo 18 do capítulo 5 de Efésios, E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Hoje nós iremos começar dissertando sobre o versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais,
Eu chamo esse versículo aqui do versículo do louvor, né? Versículo do louvor. Ele fala que nós devemos entoar salmos para o engrandecimento de Deus, para a adoração a Deus e também para o louvor ao Senhor nosso Deus. E ele diz que nós devemos louvar de coração ao Senhor. Depois ele fala dos hinos, né? Dos hinos. Hinos, nós temos hinos belíssimos que falam às nossas vidas e aos nossos corações, poesias que nos enlevam e nos levam para mais perto de Jesus. E depois ele fala dos cânticos espirituais, que são os hinetos, né? Os corinhos, como a gente chama, os pequenos hinetos que nós entoamos para a glória e o louvor do Senhor nosso Deus. Nós vamos começar aqui com os irmãos vendo o versículo 19. E aqui nós encontramos, agora, o apóstolo Paulo menciona 4 resultados do estar cheio do Espírito. Nós temos que convir que nós estamos caminhando dentro da realidade do salvo cheio do Espírito, transbordante do Espírito de Deus, né? Então ele mostra, o apóstolo menciona 4 resultados do estar cheio do Espírito. Em primeiro lugar, cristãos que estão cheios do Espírito falam entre si com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. A plenitude divina abre os lábios para falar acerca das coisas do Senhor e abre o coração para compartilhar essas mesmas coisas com os outros. É como eu digo, esse versículo 19 do capítulo 5 de Efésios é o versículo do louvor. Paulo, ele mostra como o salvo, aquele que está cheio do Espírito, ele tem prazer em louvar ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. Os lábios, abre os lábios para falar acerca das coisas do Senhor e abre o coração para compartilhar essas mesmas coisas com os outros. Enquanto uns veem as 3 categorias mencionadas no texto como parte dos salmos, a nosso ver, apenas a palavra salmos se refere às escrituras inspiradas de Davi, Asaf e outros. Hinos são canções não inspiradas que expressam adoração e louvor diretamente a Deus. Cânticos espirituais fazem referência a outras composições que tratam de temas espirituais, mesmo as que não se dirigem diretamente a Deus. Uma segunda indicação da plenitude do Espírito é a alegria no louvor a Deus, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. A vida cheia do Espírito é como uma fonte que transborda de alegria. Nós encontramos isso em Atos, capítulo 13 e o versículo 52. Zacarias serve como ilustração disso quando ficou cheio do Espírito Santo e cantou ao Senhor de todo o coração. Nós temos lá Lucas capítulo 1, versículos 67 a 79, quando ele, cheio do Espírito, ele canta de alegria, ele canta ao Senhor Deus. Meus irmãos, aí está a característica do louvor na vida daquele que é cheio do Espírito de Deus. Portanto, esse versículo 19 nos diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. E o versículo 20 nos diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome
de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que acontece com a gente, irmãos, nós devemos agradecer ao Senhor, tá? A nossa vida está nas mãos de Deus. É o Senhor quem nos dirige, é o nosso Espírito, é o Espírito Santo. É o Santo Espírito quem nos dirige, irmãos. Portanto, devemos agradecer o que acontece com a nossa vida, com o nosso caminhar. O versículo 20 do capítulo 5, ele fala desta gratidão que devemos ter ao Senhor nosso Deus, que devemos ter ao Divino Espírito Santo. O terceiro resultado são as ações de graças. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde reina o Espírito, aí a gratidão a Deus. Eu fico admirado de ver tantos servos de Deus que recebem tantas bênçãos do Senhor, mas tantas bênçãos mesmo, e não se lembra de dar um culto e ações de graças, de dar um culto dizendo a Deus: Senhor, muito obrigado pela bênção que recebi. É uma bênção de cura, é uma bênção de emprego, é uma bênção de relacionamento com a família, é uma bênção de reatar o amor com a esposa, com o esposo, é a venda de uma casa, é a venda de um carro, são livramentos que Deus tem nos dado, a saída de um hospital. Quantas pessoas eu vejo agradecendo, sendo aplaudidas, porque estão saindo do hospital livres da Covid-19. Quantos estão agradecidos? E Deus tem sempre nos abençoado, nos enchido da sua graça, da sua misericórdia, nos dando livramentos, e muitas vezes a gente nem se lembra de agradecer. Mas não é assim. Não é assim aquele que é controlado e dirigido pelo Espírito de Deus. Onde reina o Espírito, a gratidão a Deus, um sentimento de profunda adoração e expressão espontânea. Não é uma sensação ocasional, mas contínua. O servo de Deus, cheio do Espírito, ele tem sempre motivos de gratidão a Deus pelas bênçãos. Não surge apenas em face das coisas agradáveis, mas diante de tudo. Qualquer pessoa pode ser grata pelo sol, porém é preciso o poder do Espírito para agradecer a Deus pelas tempestades da vida. Olha aí. E aquele momento difícil que estamos atravessando, que estamos vivendo, será que você tem uma palavra de gratidão nesta hora, neste momento, nesta prova? É preciso ter um espírito de gratidão, mesmo nas tempestades da vida. O caminho mais curto e mais seguro que conduz à felicidade é este: que seja a regra da sua vida agradecer e louvar a Deus por tudo o que pode acontecer. Vamos ver a regra áurea da vida do cristão, que nós devemos ter, nós devemos tomar posse dela para nós, que seja a regra da sua vida: agradecer, louvar a Deus por tudo que pode acontecer. Certamente o que parece uma calamidade pode mais tarde se transformar em bênção quando você louva e agradece a Deus. Mesmo se você pudesse fazer milagres, não seria capaz de produzir maiores bênçãos para si do que aquelas que resultam de um espírito agradecido. Ele transforma tudo o que encontra em alegria e não requer palavra alguma. Portanto, amados e queridos irmãos, tenhamos sempre um espírito agradecido ao Senhor. Veja a letra do versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E encerrando esta sessão, encerrando esse estudo nesse momento, nós temos o versículo 21. O versículo 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos. Não é?
sujeitando-vos, tá? Entrando em concordata, concordando, não querendo ser superior, não humilhar, nem se humilhar, mas e de paridade com os nossos irmãos em Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós temos aqui anotado a quarta prova de que alguém desfruta da plenitude do Espírito sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Meus irmãos, se essa fosse a vivência plena no meio da igreja de Jesus, muitos problemas, muitas dificuldades, muitos desentendimentos, muitas divisões não teriam acontecido no meio do povo do Senhor. Porque vivendo desta forma, uma comunidade de fé, uma igreja vivendo desta forma, não tem espaço para o desentendimento, não é? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Erdmann faz a seguinte exortação. Trata-se de uma frase muitas vezes negligenciada. Erdmann nos diz essa verdade. Trata-se de uma frase muitas vezes negligenciada. Fala de uma prova de espiritualidade que os cristãos raras vezes demonstram. Muitas pessoas acham que gritos de aleluia, cânticos emocionados e louvores em lágrimas ou menos estranhas são prova, né? São prova da plenitude do Espírito. Porém, tudo isso pode ser falso, enganoso e sem sentido. Sujeição aos nossos irmãos, comportamento modesto, humilde, docilidade, tolerância e brandura são as provas evidentes do poder do Espírito no meio da congregação. É a prova do poder do Espírito na sua vida, meu irmão. Na sua vida, meu irmão. É a prova do poder do Espírito nas nossas vidas. Procurarmos viver em união. Em união. Tal sujeitão mútua entre os crentes deve ser praticada no temor de Cristo. Ou seja, com reverência a Ele, que é o Senhor e Mestre de todos. Estes, pois, são os 4 resultados da plenitude do Espírito: falar, cantar, agradecer e sujeitar-se. Porém, ainda há mais 4. Há mais 4, além desses que nós apresentamos. Primeiro, ser corajoso para repreender o pecado. Atos 13, de 9 a 12. E para testemunhar do Senhor. Atos 4, de 8 a 12. O 31, versículo 31, 12, 31. E também o capítulo 13, de 13:52. E o capítulo 14, versículo 3. Traz a realidade de sermos corajosos para repreender o pecado. A outra prova do poder do Espírito dominando as nossas vidas e os nossos corações é mostrar poder para servir. Mostrar poder para servir ao Senhor Jesus. Atos 1:8, Atos 6:3 e o versículo 8, Atos 11:24. Essas passagens bíblicas, elas mostram poder para servir. É o Espírito que nos dirigindo. É o Espírito nos dirigindo para fazer o seu serviço. Em terceiro lugar, ser generoso
e não egoísta. Agora mesmo nós estamos vendo a prova e a mostra de tantas pessoas generosas, de tantas pessoas bondosas que estão atendendo aos mais carentes, aos mais necessitados, E você? E você? Tem sentido isso no seu coração? Desejo de ajudar, de amparar alguém, não é? Não só na Covid, durante a Covid-19, não. É durante toda a sua vida. Tenha um espírito de generosidade e não seja egoísta. Isto está registrado em Atos capítulo 4, 31, versículos 31 e 32. Então você vai ler Atos capítulo 4, versículos 31 e 32, e você vai ver. E também exaltar a Cristo. Lembre-se sempre, fomos chamados para exaltar ao Senhor Jesus, tá? O importante, o destaque no meio do povo de Deus é o Senhor Jesus. E mais ninguém. O destaque é o Senhor Jesus. Exaltar a Cristo. Atos 9, capítulo 9, 17 e o versículo 20. E também exaltar a Deus. Nós fomos chamados também para exaltar ao Senhor, nosso Deus, nas nossas vidas. Atos, capítulo 2, versículo 4 e o versículo 11. E Atos, capítulo 10, versículos 44 e versículo 46. Irmãos, vamos estudar essas realidades. Vamos pesquisar na Bíblia, vamos buscar, vamos aprender, vamos louvar o Senhor. Devemos desejar sinceramente estar cheios do Espírito, tendo sempre em mente a glória de Deus e não a nossa. Precisamos estar sempre cheios do Espírito, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Que Deus, pois, nos abençoe. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus possa, meus irmãos, fazer com que nós possamos ver o povo do Senhor cada vez mais engajados nesta caminhada santa. Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela bênção e a oportunidade que o Senhor nos deu de podermos nesta tarde estarmos aqui estudando esta carta aos Efésios, aprendendo cada vez mais como ser cheios do Espírito. Nos abençoa, nos ajuda, nos dá vitória e que possamos cada dia dependermos de Ti. Deus amado, livra-nos do coronavírus, cobre-nos com a Tua mão protetora, em nome de Jesus, Pai, agora e para todo sempre. Amém.